Tudo na vida é interpretação. Do que você vê, do que você ouve, do que você sente, do que você sonha. As histórias contadas podem ter diferentes sentidos. Tudo depende de como você vai enxergá-las. Você já parou para pensar que Jesus Cristo, o grande protagonista das histórias bíblicas, poderia levar uma vida parecida com a sua? Com dúvidas, com sonhos, com qualidades, com defeitos. Humanizar nem sempre é fácil, especialmente se tratando, com todo o respeito, de um figurão como ele. Humanizar é uma arte que pede reflexão, ponderação, novos olhares, modernidade. E foi pensando nisso tudo que convidamos para um bate-papo bem moderno, esse diretor, encenador requintado, habilidoso, que sabe lidar com elencos numerosos, que atua em grandes produções do panorama cultural brasileiro. Ele é vestido de talento dos pés à cabeça. E convidamos também esse cantor e ator que solta a voz como ninguém. E tem a minha escola, ele é puro rock and roll. E já esteve em números musicais, óperas e hoje treina os grandes profissionais para uma cantoria mais afinada. Boa noite ao cantor e ator Alírio Neto. Obrigado por ter vindo, Alírio. Boa noite, obrigado. E ao diretor Jorge Tacla, obrigado por terem vindo, tão feliz com vocês. É uma felicidade estar aqui com você. Obrigado, querido. Obrigado, Jorge, obrigado. Alírio, muitos dos seus alunos já fazem parte de produções como Fantasma da Ópera, Miss Saigon, Aida, olha a Aida, Noviça Rebelde, A Bela e a Fera. Como você vê a evolução técnica dessa nova geração de cantores? Eu acho que essa evolução é natural, né? A gente já tem teatro musical feito no Brasil com qualidade já. Com grande qualidade. Grande qualidade, grandes artistas, grandes produtores, grandes diretores. E o que também facilita esse caminho, né? Ano passado estive em Nova York e fui assistir o Fantasma da Ópera e, por coincidência, encontrei a minha diretora do Jesus Cristo do México. E ela perguntou como estava o mercado no Brasil. Eu falei que estava fervendo. E é verdade mesmo. Então, se você for perceber que, de repente, há 10, 15 anos atrás, nós não tínhamos tantos profissionais que pudessem atuar, cantar e dançar ao mesmo tempo, hoje a gente está cheio. Mas é um mercado que existe hoje, então as pessoas investem em aulas de canto, em aulas de dança, em aulas de atuação, né? Porque, na verdade, a gente vê, as pessoas imaginam o seguinte, você vê um musical, mas que talento, que maravilha, que isso, que aquilo. Cara, estudou muito, ensaiou muito, ralou muito. E não adianta se preparar só para o teste de um musical. Claro. É como dança clássica, são anos, o piano, são anos de estudo, lógico, até você ter a técnica. Aí você se prepara especificamente para um teste, mas é muito estudo, é muito estudo. Sem dúvida nenhuma. Você quer deixar algum recado, ali? Olha, eu queria deixar um recado para que todas as pessoas que tivessem oportunidade, que investam na carreira artística, porque eu acho que se você investir naquilo que você ama, naquilo que você realmente acredita, você nunca vai sair de casa para trabalhar. Sem dúvida alguma, é só fazer o que nunca mais sair de casa gosta, você não vai trabalhar nunca. Jorge Tacla, você é diretor de mais uma produção de mega sucesso que é o Jesus Christ Superstar, né? Jesus Cristo Superstar, uma ópera rock que chegou a São Paulo, recebeu uma montagem moderna, atualizada. Eu tenho acompanhado pela mídia, principalmente impressa, o seu trabalho. E como é que você se sente estando à frente de uma produção extraordinária como essa? É uma responsabilidade imensa, Rony, por vários motivos. Primeiro, pela obra em si, que é considerada a obra-prima do Andrew Lloyd Webber. Que eu adoro esse cara, tem tudo dele. Essa obra já tem quase 50 anos, né? 45 anos, e ela resiste muito ao tempo. É considerada, além de ser uma obra cult, é uma obra musicalmente de qualidade extrema. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque teve grandes montagens no mundo, montagens, filmes, assim, antológicos, inclusive teve no Brasil uma montagem em 1972, antes do filme, inclusive em 72, com Eduardo Conde, que fazia o Jesus Cristo, e, enfim, a direção era do Altair Lima, que tinha acabado de fazer Hair. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que a responsabilidade maior, o desafio maior é o fato de você estar lidando com a história
de um personagem como o de Jesus Cristo, né? Isso é uma situação extremamente delicada. Eu sou cristão, católico, praticante, e então é um universo no qual fui criado, obviamente, e é extremamente delicado. E tem muita gente que acharia que a obra desrespeita a imagem de Jesus Cristo, quando na realidade ela é super respeitosa, ela é super, especialmente a minha encenação, ela é muito delicada e ela só reproduz falas e palavras da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Então é super respeitoso. Dá uma olhada, nós temos umas imagens que eu queria que você compare, que coisa linda. Essa é a parte menos respeitosa. É a parte menos respeitosa, né? Esse é um delírio. A música tema, o Superstar, no final da peça, um pouco antes dele ser crucificado. Aí o Alírio. Aí o Judas já morreu. E é um delírio na cabeça de Jesus que está tendo uma visão do Judas do outro mundo, né? Que vem em forma de motoqueiro. As Soul Girls. Acabaram de colocar a coroa de espinhos em Jesus, então ele está totalmente... É o Igor Hickley, maravilhoso Jesus. A negra ali, maravilhosa. Querida. É, muito querida. Força que ela tem. É lindo. É. Jesus Cristo Superstar. Até o dia 1 de junho. Não é mais 8? Não, acho que teve uma confusão ali, é dia 1º de junho. 1º de junho. Então tem que correr para comprar Claro. os ingressos, né? Se você não correr, você vai ficar sem, hein? Mais 20 apresentações, Lá no Complexo Otaque Cultural, que acho lindo, lindo aquele lugar, na Rua dos Coropés, lá no Alto de Pinheiros, quintas e sextas às 21 horas, sábado às 17 e 21 horas, 2 sessões, domingos às 18, vou repetir, Jesus Cristo Superstar, até o dia 1º, só dia 1º de junho, no Teatro do Complexo Otaque Cultural, Rua dos Coropés, 88, em Pinheiros. Quintas e sextas, 21 horas, sábado às 17 e às 21 horas e domingo às 18 horas. Bom, Alírio, você também faz parte desse time grandioso. É verdade que numa outra montagem você fez o papel de Jesus? Isso, exatamente. Tive a oportunidade de interpretar Jesus Cristo na Cidade do México. E, na época era a CIA mexicana, que tinha também no Brasil. Uhum. E ficamos em cartaz por quase um ano praticamente, né? É bem interessante, a montagem ela foi bem diferente da nossa aqui. Eu prefiro a nossa. Acho bom. Não, mas é porque eu acho que o trabalho foi mais minucioso aqui. Então lá, de uma forma ou de outra, eles buscaram uma coisa um pouco mais caricata algumas horas, o que dificulta muito o trabalho do ator, principalmente para quem vai interpretar Jesus Cristo, que é muito fácil você virar um estereótipo. Na realidade, essa modernidade que você estava mencionando, da nossa montagem aqui, o que eu busquei foi tirar um pouco essa coisa hippie que tinha na montagem original dos anos 70. Exatamente. Uma coisa hippie, uma coisa um pouco paz e amor, uma coisa um pouco lisérgica. Hoje assim. me incomoda isso. Ficou antigo.
Então, se a obra é sólida, se a obra é eterna, fica muito mais moderna se você se baseia na música e nos atores, no material humano. Procurar a emoção, procurar a verdade, procurar o verdadeiro sentido das palavras, sem aquela coisa de drogas e de hippie, claro, de flores, de mulher pelada, de temporal, sexo. Né? Estamos falando de uma história que é atemporal. É atemporal. Que é alguém mais atual do que aquele bardo lá de Stratford-on-Avon? Então, qualquer obra de Shakespeare também, né? Então, se você faz, às vezes você cede a uma tendência de um modismo de época para tornar mais contemporâneo. Palatável. O que é normal, só que hoje em dia ficaria a equação do homem com a época em que ele vive. Com certeza. É isso aí. Exatamente. Agora, a adaptação do musical norte-americano, na verdade, conta os últimos dias de Jesus, desde a sua chegada a Jerusalém até a crucificação. Qual foi a sua interpretação, Jorge, para essa versão que você fez? Muitos tempos de pesquisa. Tem uma coisa que me ajudou muito a pesquisar, que foi os versionistas, a Bianca Tadini e o Luciano Andrés, que são duas pessoas muito sérias. A versão realmente é brilhante, tem a impressão que foi composta, que foi escrita, que a obra foi escrita em português. Eles fizeram um trabalho muito sério de acentuação, de rima, Isso é fundamental. Sabe, tudo cabe nas sílabas, parece que foi escrito em português. Mas durante 8 meses trabalhamos nesta versão. Mas o fato de eu chamá-los uma vez por semana para ver o que eles tinham escrito me obrigou a pesquisar muito, porque além de ler a Bíblia, estudar todas as histórias, todas as versões, todos os evangelhos, eu tive que tomar cuidado com cada palavra que era dita, junto com os versionistas. O que facilita o nosso trabalho, né? Porque faz muito mais sentido para a gente. As coisas fazem sentido, mas você tem que pesquisar, saber, então, a chegada a Jerusalém, então ele disse isso, mas não disse isso, por que é isso, por que é aquilo, será que esta palavra é certa, será que a gente não está traindo a história, o sentido? Então, isso ajudou muito, é muita pesquisa. Porque toda a história é contada de uma forma diferente, até a Bíblia, na verdade, o livro dos livros, ele foi uma tradição oral, né? Ninguém imprimiu a Bíblia. E cabe na interpretação de cada um imaginar o que é o texto. Agora, eu não sei, eu teria muito medo em algum momento de uma interpretação errada, se eu tivesse assim fazendo o teu trabalho. Muito, eu tive muito medo, mas eu confiei muito na obra, porque por mais que você interprete num sentido ou no outro, tem uma obra que está escrita, sim, que por contrato você não pode mudar nenhuma palavra, nem a música, nem a ordem das cenas. Já funciona há 40 anos, né? E obviamente, é nossa versão, é nosso cenário, nosso figurino, nossa visão, o que dá uma leitura, mas se você faz uma pessoa interpretar mais brava, o mais alegre, o mais vilã, o mais boazinha, você pode mudar o sentido da história com as mesmas palavras. Então, tudo isso é extremamente delicado, uma iluminação que valoriza mais isso, mais aquilo. Mas eu não tive mais medo do que em outras obras. Eu acho que a gente sempre tem medo, sempre chega na estreia como se fosse a primeira vez. E são mais de 100 peças já, e é sempre... entre teatro, musicais, óperas. 100? E sempre é como se fosse a primeira vez. Não chegaram a 100, acho que são 90. Deve mudar muito. Bom, grande diferença. Agora... Mas dá medo. Claro que dá. E você está falando do lado bonzinho, do lado vilão? Porque, na realidade, tem uma coisa assim, Jesus Cristo... Estou olhando para ele, o que ele fez Jesus e agora faz Judas. Ele faz Judas. Mas eu achei, quando ele me procurou, no começo, ele falou, olha, eu queria fazer audição para o papel de Jesus. Eu falei, você é um cantor maravilhoso, eu sei, eu te conheço, tá, e tudo, mas será que fazer Jesus... eu quero fazer Jesus no Brasil e tudo. Eu falei, mas por que você não faz teste para Judas? Você já fez Jesus? Ele falou, mas Judas é muito difícil. Eu falei, cara, se é difícil para você, que é um canto... difícil ali? Muito difícil. É um dos papéis mais difíceis da história do teatro musical. Poucas pessoas podem cantar Judas no mundo. É extremamente difícil. Parabéns. Jesus também é difícil, mas Judas tem mais músicas para cantar. E cantar todo dia. Numa e naquele região registro. ingrata, né? Numa região muito difícil. Agora, ele é um roqueiro
mas que tem experiência de palco, que tem uma formação técnica muito sólida, formação lírica. Que Mas dá olha, é uma coisa que eu falo sempre ali, quando eu trago as bandas muito pesadas aqui no programa, aqueles metais mesmo, e hard rock, eu trago aqui, e nós, no nosso papo, falamos de Bach, falamos de Mozart, falamos de século XVIII, que é a minha música predileta, e eles tocam. As pessoas não entendem que para chegar onde chegaram, o Metallica da vida, sei lá o quê, não estudaram muito antes também. Música é música. Optaram por isso. Música é música, acabou. É porque o nível de exigência para você entrar no mercado como um metaleiro é muito alto, porque senão o fã não vai te ouvir. Você tem que realmente estar bem preparado, ser um cantor muito afinado, com uma técnica sólida, com uma formação sólida, para que você possa convencer o seu público a ir no teu show, a comprar o teu disco, senão eles vão te ignorar. Exatamente. Agora, no começo, né, o Jorge até falou, o espetáculo polemizou. Eu mesmo defendi com veemência aqui, exatamente nesse lugar que nós estamos, que dezenas de católicos, e todos nós que temos como mentor espiritual Jesus de Nazaré, entendemos que essa história não está sendo entendida. Os católicos protestaram, afirmando que o conteúdo é blasfemo, por deformar o conteúdo da Bíblia. Vamos lembrar de novo a equação do homem com a época em que ele vive. Por que é tão difícil a pessoa enxergar a beleza de um musical que, pelo contrário, como esse, pode até reforçar a fé? A linguagem é contemporânea, é up-to-date. Eu acho ali teve um grande equívoco. Quem criou a polêmica é um pequeno grupo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, com placas e tudo, Instituto Plínio Correia, que se plantavam na frente do teatro alegando, tudo bem, eles têm o direito de alegar. Só que eles não representam a igreja, não representam os católicos. Até a FP não. Porque eles vieram, muitos amigos meus, padres, freiras, vieram assistir. Representantes do Dom Odilo Scherer também vieram assistir, todos saem aos prantos, felizes, vieram 2, 3 vezes, amam o espetáculo e falam, olha, desculpe, mas nós não somos nós, essas pessoas não nos representam, nós apoiamos você, o espetáculo é maravilhoso, é muito respeitoso, obrigado. É muito respeitoso e muito delicado a maneira que vocês estão dizendo. O que certas pessoas mais extremistas alegaram é que, em primeiro lugar, Jesus era apresentado como uma pessoa que tinha dúvidas e como um ser humano, enquanto que, na realidade, ele é filho de Deus, então não tem dúvidas. Agora, o que eu falo para as pessoas é que, sim, Jesus era filho de Deus, mas, sim, ele escolheu vir ao mundo como homem. E como homem, ele tinha suas dúvidas, isso está na Bíblia, tem a grande crise dele de dúvidas no Jardim das Oliveiras, que originou a música do Getsemane. Tentações também, né? Tentações. Exatamente, e é uma pessoa que sofreu, que sentia fome, que na cruz falava tenho sede e que assimilou toda a dor da humanidade. Ele sim resolveu vir. E eles dizem que a peça alude a uma relação entre Jesus e Maria Madalena. Olha, se Jesus e Maria Madalena tiveram um caso ou não, eu não sei, eu não estava lá. Nem essas pessoas não estavam lá. Mas a peça realmente fala do amor da Madalena pelo Jesus, mas em nenhum momento insinua alguma coisa. Até é platônico na peça. A música principal se chama Não Sei Como Amá-lo, dela. Que ela não sabe como amá-lo. Ela, com certeza, era uma discípula, era uma fervorosa discípula, mas não tem absolutamente nada na peça. Eu não teria nada contra, porque eu acho que... Não, claro que não. Que Jesus era casado. Ainda mais para a época, né? Mas a peça nem fala isso, uma coisa extremamente delicada. Eles falam que tinha mulheres peladas. Na montagem original, talvez tivesse mulheres peladas, mas nessa montagem é uma coisa tão elegante, tão bonita. A visão do Judas, que... De uma forma... Então, eles falam que a gente humaniza o Judas, mas quando na Judas verdade era um vilão. Escolhido por Jesus de Nazaré. Exatamente.
Porque senão ele não seria crucificado, ele não poderia redimir o mundo. Exatamente. Sabe, as pessoas não entendem que o maior amigo de Jesus era Judas. Eles eram irmãos. E eles se amavam, eles brigavam e tudo, Claro. mas assim, eram irmãos. E outra coisa, né? Judas fez uma escolha muito difícil. E depois Judas se suicidou. Exatamente. E também carrega um fardo aí de mais de 2000 anos. A gente é malhado até hoje, né? O Judas é malhado até hoje. Ele foi malhado. Eu fui. Fizeram bullying comigo no teatro. Ele fez uma escolha muito difícil, né? O fardo que ele carrega durante esse tempo todo é muito, Sabe muito o que eu pesado. acho que falta, Lívia? Sabe o que eu acho que falta, Jorge? Falta abrir o olhar. E o coração. Com tantas circunstâncias na vida. Religiosidade relacionada com arte, por incrível que pareça, ainda é motivo de bullying, é motivo de apedrejamento. Mas isso requer humildade. É muito difícil, né? A gente encontrar hoje seres humanos genuinamente humildes. Também acho. E acho que é um dever de todos nós, humanos, Concordo. a humildade. É dever. Não é virtude, não. É dever. A gente tem que ser assim. Eu não sei, por carregar também o texto, um contexto político, porque sim, ele traz isso, né? O espetáculo foge de uma simples narração bíblica, né, que seria o que se esperava, e ganha contornos de modernidade. O que existe de mais difícil hoje, ainda mais nesse país que está se tornando inabitável, é a humanização. Eu acho que humanizar é a palavra-chave. Como é que você faz, Jorge, para o público acreditar que Jesus foi um homem com conflitos, com dúvidas? A peça ajuda muito nesse sentido, porque a dramaturgia da obra... Bom apetite. Bom apetite. A dramaturgia da obra apresenta justamente a última semana de Jesus, onde você percebe que ele era um revolucionário. O maior de todos. O maior de todos. Então, isso não depende de uma leitura política, é real. É uma pessoa que mudou a história, que mudou a face da humanidade, que mudou a realidade. Então, independente dele ser um líder religioso, ele era um líder político, ele era um líder social, ele era um líder da humanidade. Então, e como todos os líderes têm seus momentos de dúvidas e tem seus momentos também de grande força e de autoridade, o que o torna muito humano. Quer dizer, ele não era uma pessoa que era só paz e amor e só boa, só general, uma pessoa que teve que se defender, uma pessoa que teve que lutar contra a repressão, uma pessoa que lutou para um mundo melhor. Então, nesse sentido, isso humaniza muito ele, porque todos os jovens que a gente vê hoje na rua reivindicando são pessoas que simplesmente querem um mundo melhor. Isso faz parte do sentimento humano mais básico, querer um mundo melhor, especialmente nós no Brasil. E Jesus queria um mundo melhor. Ele lutava contra a opressão dos romanos, contra a corrupção vigente, contra a deterioração do sentimento religioso. Então, é uma pessoa que queria um mundo melhor, e seus seguidores também. Acho que só isso já aproxima muito ele de nós. Sem dúvida. Agora, você imagina. Eu acho maravilhoso. Tá ótimo, excelente. É insuportável. Excelente. O que eu fico vendo nessa história é que Jesus, de fato, foi o maior de todos os revolucionários. E você pensou a coragem de uma pessoa peitar o maior império que já aconteceu nesse planeta sozinho? Sabe? Falando bater de amor frente... numa época onde todo mundo... A história era outra. A história era o pilo e a espada, não é? E enfrentar um império daquele... Gente, isso é mais do que revolucionário, não é? Eu acho que o que incomoda um pouco as pessoas é essa coisa de repente, tirar essa coisa... Para mim não interessa se Jesus andou na água ou não. Se ele transformou lá a água em vinho, se multiplicou os pães. Mas isso sim é o que ele falava. Exatamente, isso é tão subjetivo. Então, o que ele passa, a mensagem dele, que é o que tem que ficar. É o que eu acho que fazia Judas seguir, amar esse cara. Porque o Judas era um cara metódico, um contador, um cara que trabalhava com números, econômico e provavelmente um cara muito certeiro nas suas colocações.
Então, ele era muito objetivo. Muito objetivo, exatamente. Então ele tinha medo justamente que tudo isso que Jesus estava provocando realmente piorasse a situação deles e que Roma exterminasse todo mundo. Ele falava para o Jesus, calma. Segura a tua onda. Segura a tua onda, senão vão exterminar a gente mais uma vez, né? O povo de Israel. Eu fico vendo o seguinte, no original da Broadway, já falamos tantas vezes aqui, foi de 1971. 71, Isso. A versão brasileira apresentava a história de um Cristo que canta, que dança, mas que não pratica milagres. Eu quero só corroborar essa história que você está falando agora há pouco. Porque, para que as pessoas tenham a credibilidade em relação ao povo, ele tem que ser mostrado como um grande mago, como um... Eu acho isso tão absolutamente subjetivo. Quer dizer, eu aqui na sua frente, um cristão convicto, meu mestre é ele, Jesus de Nazaré. Muito bem. Para que as pessoas acreditem na força, ele tem que andar, ele tem que multiplicar os pães, ele tem que andar na água, ele tem que, transformar o cara num super-homem. Mas Pô, não é isso. Não. Mas mesmo assim, Jesus operou milagres sim quer dizer, mais uma vez, eu não estava lá, eu estou dizendo o que eu acho. E na peça tem uma cena onde tem todos os doentes, os leprosos, os cegos que pedem que ele faça milagres e a gente vê, é uma cena muito rápida, a gente vê ele curando algumas pessoas. Então, além de tudo, tem isso, porque ele fazia. Ele não era o único, tem pessoas que fazem isso, mas por isso que eu falo, não é tão importante. Mas que ele fez milagres, ressuscitou, curou. São muitos relatos, né? É improvável. Mas tudo bem, não é isso o mais importante. Também acho que não. Não é isso que faz não dele. Não é, exatamente, não é isso. O milagre que ele fez foi no nosso coração. Exatamente. Esse que é. E ele também não criou religião nenhuma. Criaram em nome dele. Exatamente. Anos depois. Anos depois. Ou seja, a religião dele é a religião do amor. Essa é a única religião. Não, ele era judeu e achava que as coisas estavam sendo desvirtuadas, assim, em todos os sentidos. Sim. Ele era um líder religioso, muito fiel à religião. E, enfim, a história resolveu um outro destino para ele, né? Claro. Agora... Mas continuamos tomando vinho de qualquer maneira. Igual a ele. Exatamente. E... Além disso, né, com muito rock and roll, que foi a minha escola musical. E para sonorizar essa história com o rock, foi difícil, né? Foi difícil em que sentido? Porque você disse que o texto é delicado. O rock as pessoas imaginam. É difícil, talvez as pessoas... Uma coisa contundente. É difícil assim, porque o espectador que às vezes vai, quer ver a vida de Jesus. De repente não é necessariamente o espectador que quer ouvir rock. E o roqueiro não quer necessariamente ver mais olhos de Jesus. Exatamente. Entendeu? Então não é um family show, não é uma coisa para crianças, não é para... Mas a gente tem tido um público assim extraordinário e do mais diverso, assim, de pessoas de mais idade que vêm, que choram, que amam, de pessoas que lembram dos anos 70, de adolescentes, de roqueiros, tem tido de absolutamente tudo, porque a obra é universal, em todos os sentidos. E como ele falou, é absolutamente atemporal. O rock... E é um rock de boa qualidade. De boa qualidade, bem construído, a composição é perfeita, realmente eu concordo com vocês, é a melhor obra do Andrew Lloyd Webber. Eu acho que ele conseguiu aí com maestria contar uma história que é muito difícil através do rock, que é sim uma coisa transgressora, sempre foi, é da essência do rock. Então talvez isso incomode também. Claro. Como Jesus foi transgressor. Foi. No seu tempo. Claro. Então, eu acho que isso também traz uma coisa mais contemporânea que aproxima o Jesus, digamos, com certeza dos jovens e que tira um pouco essa coisa antiga, essa coisa bíblica. O rock é uma coisa revolucionária, é uma coisa transgressora, como ele foi em seu tempo e eu acho que esta conjunção de elementos dá uma dinâmica. Eu acho que toda obra de arte que se preze é um pouco transgressora. Sem dúvida alguma. Se você sai do teatro pensando, se mexeu com você, se te transformou de alguma maneira... Valeu. É isso. Como valeu esse papo? O programa está acabando. Falamos mais de meia hora aqui, não dissemos nada, tá vendo, doutor?
Mas, de qualquer maneira, eu estou muito feliz com a presença de vocês. É muito sempre obrigado. bom estar Venha aqui. Você sempre. é um amigão. Obrigado, querido. Muito feliz bom, por obrigado, vocês. muito obrigado. Que seja um grande sucesso como está sendo, que se perpetue. Acho que esse texto é importante, até para evangelizar as pessoas de alguma maneira. Com certeza. E nós vamos continuar jantando Obrigado. aqui, porque ninguém é de ferro. O programa acaba, mas a gente continua aqui. Você tem que assistir, viu? Claro que eu vou. Imagina se não. Imagina. Você vai? Vamos? Tem que ir. Opa. Parabéns, chefe. Obrigado. Muito Obrigado, bom, viu? muito Tava bom. ótimo. Olha, o Todo Seu fica por aqui, mas vai ficar agora na companhia da bonitinha Pamela Domingos. Ela apresenta Hoje Tem. Amanhã estou esperando você aqui às 10h30 da noite. Não vou achar nem um pouco engraçado se você não estiver aqui amanhã, hein? 10h30. Um beijo.